Estamos aqui hoje no segundo episódio do Expertizando. No primeiro, conversamos com o nosso fundador, a doutora Adalto. E hoje temos aqui a Jussara. Jussara é também consideramos sim, uma das fundadoras aqui do escritório. Jussara, contadora, jornalista de formação também. Vai poder falar um pouquinho aqui pra gente como foi essa história. E com certeza um dos pilares que represento e, na verdade, o que é a Relax após esses 47 anos aí de vida. Então, tudo bom? Ô, tudo bem, e você? Bem-vinda, muito bom você estar aqui. Esse nosso novo projeto, nossa nova ação aqui em movimento. Então, na verdade, acho que a primeira pergunta que ficaria aqui para a gente abrir o nosso papo seria: como foi no começo de tudo, né? O que essa caminhada da Jussara até chegar na Relax e passados quantos anos hoje? Completo? Sua idade, para falar sua idade, então, 40 anos, 40 anos. 40 anos, passados 40 anos. Como foi esses 40 anos? Como você chegou aqui? Conta um pouquinho pra gente da nossa história. Como eu cheguei? Bom lá, quando eu conheci o doutor Adalto, antes não era. Então, ele já tinha um escritório, evidentemente, quando nós casamos. Aí eu trabalhava num outro setor. Você trabalhava com? Eu sou jornalista de formação, trabalhava numa rádio, sou radialista de carteira assinada, vamos chamar assim. Como era o nome da rádio lá, mãe? Tem? Ela começou como Rádio Marabá, depois ela transformou-se em Rádio Diário de Mogi, que era um jornal também, Mogi das Cruzes. Hoje só tem o jornal. Existe, o rádio não A existe rádio não mais. existe mais, o prefixo dela foi vendido, não existe mais a rádio. Mas o jornal, evidentemente, que se mantém em Mogi das Cruzes. Quem conhece Mogi das Cruzes vai saber. E eu sou a Jussara da Silva, que fazia o programa Fim de Noite na Rádio Marabá, que transformou-se em Rádio Diário de Mogi. Ali eu fiquei praticamente quase 15 anos. 15 anos na rádio. 15 anos na rádio. Me formei na faculdade, fiz o segundo grau. Foi contabilidade dali. O meu primeiro emprego e único foi a rádio. Lá eu fiquei 15 anos. Comecei a trabalhar, depois eu casei, tive os filhos e continuei trabalhando. Na rádio ainda. Na seguiu rádio ainda. seguiu Eu na sou rádio. Isso a jornalista. gente tá aqui em 80 e... Em 76 eu comecei. 77. Tá, Novembro de 77 comecei. tá. E lá foi. Casei, tive os filhos. E continuei até o segundo filho. Aí no segundo filho já deu um break. Falei, agora não tinha mais condição de manter o trabalho com duas crianças pequenas. Aí decidi, parei meu trabalho naquele momento. Você pede demissão, você sai da rádio. Como é que foi? Você pede... Voltei da licença maternidade, que naquela época era 90 dias. Voltei da licença maternidade. Hoje é 120. Deveria ter mais também. Aí tentei mesmo assim, mais um pouco, mas não dava mais certo. Com 2 bebês já ficava difícil. O primeiro tinha 2 anos e 3 meses, aí a outra tinha nascido, aí ficou muito complicado levar. Mesmo sendo meu trabalho de 6 horas diária. Eu trabalhava das 9 às 14 horas. Mas preferi, naquele momento, dar um tempo. Parei. Parei de trabalhar, dei um tempo, falei, vou dar um tempo para ver o que acontece, coisa e tal. Parado um tempo, aí passou, seria um ano, não chegou a um ano, talvez um ano, nesse meio tempo que eu parei. Aí seu pai falou: acho que está na hora de voltar, quem sabe você ir trabalhar, colocar em prática a sua contabilidade. Porque você já tinha o Sim, o técnico lá, técnico eu tinha... já Mas tinha, você já nunca era tinha formado. trabalhado, nunca Não, exercido. nunca Mesmo na exercia. rádio, nunca, Mesmo na não teve rádio, essa não, não, possibilidade. nunca exercia a A profissão profissão, de até então. contabilista, não. Tá. Era só radiodifusão mesmo, só o jornalismo, no qual eu me formei Locução, né? logo depois, só. E aí, eu fazia locução, né? O meu jornalismo, no caso, na rádio, eu era a radialista, que se chamava, né? Eu sou jornalista, mas na rádio eu exercia a função de radialista, que era a apresentação de notícia, e tínhamos programas de entrevista, algo, hoje a gente chama de podcast, Sim, né? sim, sim. Antes a gente chamava de entrevista. Então tinha um musical que vinham cantores. Eu nem vou falar aqui o nome dos cantores da época, que eu vou realmente entregar a minha idade. Não tem problema. Quem Mas famoso foi muito lá na bom, época, você lembra? famoso, gente. Ó, a mãe de alguém vai lembrar. Newton César, não esqueço. É, ai, qual outros? Ai, alguns iam, naquela época, eram poucos, porque naquela época a rádio, o artista chegava lá realmente com o CD debaixo do braço para que a gente tocasse. Era assim que funcionava. E aí nós tínhamos um programa que a gente apresentava na hora do almoço, que fazia realmente essa apresentação. Era muito legal. E tinha um outro programa que a gente falava sobre. Hoje eu tinha uma revista na época que falava sobre bebê, mamãe e bebê. Então ali você dava dicas de pomada da assadura e coisa e tal. E eu fazia ainda propaganda. Aí eu teve uma vez que teve não lembro mais agora, não vou lembrar o nome do supermercado.
o supermercado foi lá fazer uma propaganda. Aquela propaganda que hoje a gente vê na televisão, a batata custa R$ 1, aquelas coisas. Então, ele vinha com a listagem, né, da, do- do- da oferta da semana, né, do dia, e eu fui lá e fiz um teste para fazer aquele comercial, para falar. Aí fui lá e fiz o teste. Aí, bacana. Aí ele exigiu que só faria o contrato se fosse com aquela voz. Eu falei, nossa, e aquela voz era eu. Aí, enquanto ele ficou lá, Você que eu fiquei, fez. eu é que fazia o comercial da batata lá, do café. Era muito bacana, muito interessante. A hora a gente entrava ao vivo, por exemplo, tinha nota de falecimento, que hoje a gente vê, a nota de falecimento era ao vivo. Então a pessoa ia lá e pagava naquela época, você anunciava. Você que ouviu a Rádio Jovem Pan, Sim, sim. tinha muito disso. Sim, 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 No verdade. meio da Sim. programação, E a pessoa só para parava-se lá e e a fala. gente entrava no ar e dava a hora do sepultamento da pessoa falecida, Anunciava. Que era a anunciava. forma de comunicar também Era a na forma de época, comunicar né? as Não tinha pessoas, não era WhatsApp, nem não tinha que famoso nem nem hoje, menos né? famoso, é assim que Mas funcionava. alcançaria mais pessoas, né? Exatamente, era nesse formato, era bem por aí mesmo, bem Legal. por aí. E pra gente não perder essa história, quem famoso lá? Você tem um cara famoso que trabalhou lá com você. Que trabalhou lá com você. É, que trabalhou com Ah, o você. Paulo Rogério. Paulo Rogério foi um amigo, é um amigo ainda de sempre, né? Um amigo que ficou para a vida. O Paulo Rogério hoje, ele naquela época eu falo para ele que ele era mais novo. O Paulo Rogério ainda estava com 18 anos. O Paulo Rogério trabalhava, ele fazia cartoons, né? Hoje a gente cartoons, acho que eu falei certo, Paulo. Ele fazia desenhos e que publicava no jornalzinho da rádio. E antes de mim, quem rabiscava os corredores da rádio era o pai da Mônica, Maurício de Souza. Maurício de Souza começou na Rádio Marabá rabiscando. Para quem não sabe, Maurício de Souza é nascido em Mogi das Mogi das Cruzes. Cruzes, sim, sim. E ele foi um dos caras que andava naquele corredor bem antes de mim, é lógico, né? É, sim. Mas é uma pessoa Tava ali, né? que Naquele estava meio de ali vocês, naquele né? meio, quer dizer. Então teve Ah, muita interessante. gente por ali. Essa passagem eu acho que é uma das É, mais mais interessantes. A interessante. gente sempre fala de curiosidades que a gente tem na É, vida, com e certeza hoje em dia essa. eu falei pro meu neto que eu conheci o personagem Cascão, É. porque como o Maurício de Souza conta, todos os personagens dele são de pessoas, né? A Magali e a Mônica são as filhas, e o Cascão era um amigo. E o Cascão, eu conheci o Cascão, teve uma vez, Pra todo era um mundo, amigo que dele, minha mãe eu conheceu o conheci o Cascão. Minha mãe Cascão. fala, sempre falava, minha mãe E conheceu o Cascão. por Isso é verdade. pior que não possa, o melhor que possa parecer, é realmente o Cascão é a O pessoa. desenho O lhe parece. desenho é o Cascão. Era um homenzinho mesmo, daquele jeitinho mesmo. Muito É engraçado. muito interessante Engraçado. isso, é bem bacana. E aí, vindo mais um pouco mais, né? Passou essa vinda pro escritório. Então você para de trabalhar, vem pro escritório. E como foi o primeiro impacto de, sei lá, vou trabalhar como marido? Não, beleza. Então você teve dois desafios, eu vou imaginar. A gente tava falando sobre trabalhar em família, com certeza, um baita de um desafio. Mas aqui, você teve transição de carreira, né? Você Sim, sai de radialista sim, e sim. vira Aí o rádio contadora, né? Já ficou pra ficou para trás. trás, foi Depois um ótimo momento, foi maravilhoso, foi tudo muito bom, tudo que aconteceu. seguiu. Trabalhar com o marido também é uma questão que você tem que pensar. Como é que vai fazer? É a mesma coisa que pedir para o marido ensinar a dirigir. Se a porta, eu quero o carro para mim, porque se a porta bater, é meu carro, não é seu. Então deixa comigo. Então trabalhar junto é mais ou menos assim. A gente tem que saber onde vai, de que forma vai, para não dar um embate. Então, mas nunca Mas como tivemos. foi o começo? O Começo começo, disso tudo, assim, vamos teve lá, eu ruim? cheguei, aí eu escolhi uma área. Então, a que melhor naquele momento, me dizia, me chamava para o trabalho, era o departamento pessoal. Porque a pessoa que trabalhava naquela época com seu pai, ela ia aposentar-se. Então, ela falou: eu vou sair. Aí chegou a oportunidade de eu ir trabalhar. Aí eu sentei com ele, já era um. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Aí eu sentei e ele me explicou. Eu era contabilista, eu sabia tudo da contabilidade. Aí ele me explicou que fazia folha de pagamento, Que coisa era na assim. mão ainda, Era né? na mão, Tá falando, a datilografada. gente conversou daqui, o pai falou que aquelas folhas de Isso, quadriculada, né? quadricular, é isso. Eu 80 era, colunas. era. Eu sempre esqueço, 100 e poucos Agora, colunas. isso, e datilografia, eu sempre fui exímia datilógrafa, porque É, eu, você na sempre bateu. rádio, como redação de jornal, a gente fazia tudo na máquina de Não, escrever. Então, eu não tive problema de escrever. Mas as folhas eram datilografadas, os olerites, tudo, né, os os apelidos. impostos, tudo. Fundo de garantia era uma ficha enorme, onde você tinha que vir, não tinha nada pré-emitido. Vinha o nome do cara, do funcionário, data, número do PIS, data de admissão, todas aquelas informações
que hoje não se tem mais, que é tudo de outra forma, em PDF, vai. Era tudo datilografado. Então, se terminava um mês, já começava a datilografar o outro. Então, aí ele me ensinou. Então, foi ele que me ensinou a fazer. Aí eu fui lendo, fui aprendendo e cheguei e fiz o RH sempre sozinha. Aí eu sempre tive, aí tinha uma outra pessoa que me ajudava. Mas sempre era eu e o outro. Sempre você e mais um, sempre você e mais um no final, no final. Falava com o cliente, tinha a menina que sempre me auxiliava. Ela me E você passou sempre várias. pesou de alguma maneira? Não pesou, mas assim. Porque mudança de canhão. Mudou o canhão totalmente, né? É um ambiente Deu um diferente, giro, né? deu um É giro, deu um giro. 360, né? Não 360, tem nada. deu um Um giro. ambiente de escritório, um ambiente de. É totalmente diferente. Até porque você, pelo que você está me dizendo, o lapso não foi tão grande, né, mãe? Foi curto, né? Entre esse stop ali do nascimento dela, né, Não, até foi você oito. voltar. Não, não deu 2 anos, não. Não Foi deu bem 2 anos. curto esse Foi. período. Hoje alguns dizem, hoje é o termo famoso, Ah, é tempo, período sabático, né? Tem uns que falam mas não assim, hoje é o tive, tempo não. Com sabático. A dois pessoa filhos vai não lá, dava esse tira o tempo, não. tempo pra pensar na vida. Não era nem Não, isso a não questão, né? deu. Era nem essa a questão. Aí a minha mãe, sua avó, veio morar com a gente. Aí facilitou. Aí eu tinha uma pessoa em casa que eram os meus olhos, meus ouvidos com as crianças. Aí eu pude fazer esse retorno. Do contrário, com certeza eu teria demorado mais tempo. E é interessante a gente falar dessa tanto da mudança, mas vocês trabalhando junto, que ainda você tinha uma outra questão. Porque a gente não morava perto do trabalho, né? Então você tinha uma viagem, vocês vinham juntos de Vim Suzano para para São São Paulo, Paulo. 50 quilômetros, É, quase 50 52, quilômetros todos os todos dias. os dias. Então saiu que hora de casa, Não, vocês naquela lembram? época a marginal era boa, 7 horas. É, 7 horas. É 7 horas verdade. chegava A no marginal foi escritório, ficando pá, ruim, né? A gente sempre fala ficou disso. Foi ficando péssima. péssimo lá, trabalhadores, né? Não, Não era trabalhador, trabalhadores, a era gente chamava de trabalhador já? trabalhadores, Era trabalhadores. trabalhadores na fala do A gente saía passado. de casa às 7, 7 e pouquinho, chegava no escritório 8 horas, Chegava e normal. depois voltava junto, ou Voltava às seja, 6 era horas, 50, acordava isso, junto, 50 junto, quilômetros dirigindo, dirigindo. passava 8 Não, horas mas, juntos e isso, voltava mais 50 quilômetros mas dirigindo. ainda teve uma situação, a gente vinha de trem. Ah, é? Ah, não, vamos de trem, que trem é rápido, é fácil. Tinha aquele trem de estudante para Mogi, o trem de estudante saía de Mogi, Enfim, chega São aqui, Paulo chegava no aqui, né, no Brás. Largo da Concórdia, é É isso? isso, é isso. Aí então a gente via de trem. Era agradável, eu achava. Tinha muitos amigos que faziam esse percurso, porque antes era fácil, rápido. Você pegava o trem lá, chegava aqui, pá, rapidinho. Então era bom. Você vinha rápido. Aí depois começou a ficar mais difícil, porque às vezes a gente sai depois do horário, então sair depois das 6 horas já não tinha mais aquele trem. Então, para pegar O aquele outro direto, né? trem, Que era o direto, né? o pinga-pinga que eles É. chamavam, então era mais difícil. Era difícil para chegar. Aí passou a se vir de carro. Aí a coisa também vai melhorando na vida da É. gente, né? É, porque não tinha carro, na É, verdade, gente, não tinha tinha carro. carro, na Não tinha verdade. Eu nem carro. sabia que Não tinha tinha carro. carro, não Então, tinha é carro, não lógico, aí tinha a vida carro. começa a melhorar e você tem um carro. Aí Não pronto, tinha carro. melhorou. Melhorou. E eu trabalhava de segunda a quinta. Na sexta-feira eu não vinha para São Paulo. Porque é um dia que eu tinha para ficar em casa com as crianças, para fazer os afazeres de mãe, sair com o filho, fazer compra. Para sábado ainda então. Tinha sexta, sábado e domingo, era bem tranquilo. Então eu não trabalhava de sexta, era de segunda a quinta. Isso foi por muitos anos. Tanto que cliente nem me procurava na sexta porque eu não estava. Sabia que Eu já já sabia que era não ia quase me um encontrar, protocolo. já era coisa Era certa. praxe, né? Era de praxe, Era era de bem praxe. bacana. E assim foi. Aí eu fiquei no RH por muito tempo, até chegar aqui nesse endereço que nós estamos, eu ainda fazia o RH todinho, sozinha, com mais uma auxiliar. Isso, aí depois foi arrumando, aí eu fui me afastando do RH, fui para o financeiro, só dou um suporte pro RH, mas hoje as meninas tocam sozinhas. Uma coisa interessante quando a gente põe nesse ponto, né, do convívio, porque a gente tem muito cliente, né, sabe, dessa, que são famílias, né? E aí, uma das coisas que a gente sempre cai no erro, Como é acho que que é? é uma pergunta recorrente, não é? Imagina Como que é você que deve ter é? ouvido já de muita gente, Como é que é muitos, né? trabalhar com o Como marido? foi? Como que é pra você responder Para mim isso? foi tranquilo. Não, para mim sempre foi Você tranquilo. recebe essa pergunta, imagina. Muitas. São, acho que você não enche uma palma de mão com amigas que trabalham com os maridos. É muito, são poucas. Vai, hoje no nosso hall de amizade eu tenho mais uma amiga. E os dois Os dois trabalham são junto. trabalham juntos, são Desde advogados sempre, desde né? Desde sempre. sempre, Que desde nem eu e sempre. seu pai começamos. E eram os amigos que vinham para São Paulo Ah, também de sim, trem. verdade, verdade, verdade. Mas sempre a gente teve isso. O problema de casa ficou em casa quando a gente sai de casa. O problema do trabalho fica no trabalho quando a gente volta para casa. Não se discute, como até hoje. Nós não discutimos os nossos problemas do trabalho nas nossas reuniões de domingo. Não existe essa conversa. Se alguém começa a conversar, um já olha para o outro e fala, opa, segunda-feira a gente retoma aquele assunto. E vocês nunca foi uma coisa marcada ou vocês nem combinaram? Isso ou foi natural? Do que é? Ó, conversar, trabalho,
trabalho, casa a casa? Vocês chegaram, sentaram numa mesa e estabeleceram como uma regra ou foi uma coisa que fluiu? Não, a gente estabeleceu, porque senão ficava um conflito muito grande. Falou-se sobre o assunto. Falou-se Sem sobre o tomar isso. assunto, porque quando você chega em casa, você tem que conversar dos trabalhos de casa e com as crianças, pronto. Então você não pode juntar trabalho, e vice-versa. Então a gente chegou a essa conclusão que tinha que ser assim. E foi assim que se deu, que a coisa se deu e seguiu na vida. E depois que eu comecei a trabalhar, então, com ele, que eu entendi as questões de trabalho, de horário, que antes, às vezes, eu não entendia. Por que que um contador tem que se matar em época de imposto de renda? Por que que ele ficava até meia-noite, 1 hora da manhã? Aí, quando você começa a trabalhar junto, você começa a entender os porquês. Aí não existe mais cobrança, aí a coisa fica branda, ficou mais tranquila. Aí passou 42 anos que eu nem vi. Caramba, 42 anos nessa, como se fosse 42 anos nessa nessa brincadeira. brincadeira, brincadeira. E é interessante, né? Porque esses ensinamentos, a gente conversa com os nossos clientes, né? Sabe? Muitas vezes a gente tenta, não sei se é explicar Passar, ou né? compartilhar, né? Como foi a Compartilhar, nossa porque experiência é, para ver se consegue de alguma maneira passar para amenizar. eles, primeiro quando eles estão naquelas fases de conflito, né? Sabe Quantos melhor a gente já que teve aqui? quando esteve aqui nessa Você mesmo mesa, passou por isso, sentando, conflito, com o um que não, cliente. o filho com o pai com É, o irmão com, enfim, daquela bem aquela por aí. miscelânea É, toda, sim, né? sim, sim. E como é difícil explicar para eles, porque Muito. é o que me perguntam, essa Não pergunta que existe fazem, você é o que faz, é a facilidade. minha, como é É que faz pra você trabalhar com seus pais há a tanto mesma tempo? coisa, né? Falei, cara, não sei primeiro que foi, né? Que foi. Passou 22 anos aí, E foi. foi, as coisas Também não foi aconteceram. uma coisa que a gente chegou, ó, você tem que ir, Estabeleceu, não, assim, assado, tem que ir, não tem, nunca você tem foi. que ir. Não, É, não tem, exato. nunca foi isso na sua vida também. É, mas é interessante. Mas o problema é que funcionou pra gente, Não não funciona, adianta, porque não não funciona pros tem, outros, né? Você pode ser referência, mas não tem sai referência, mas fora. isso não tem fórmula. É, não tem uma É que nem fórmula. aconteceu. É que nem trabalhar com, você trabalha, aí você começa a ficar amigos daquelas pessoas, outros não conseguem no final de semana se ver, não é? Tem uns que ficam grudadinhos, não. Já estamos a semana toda junto, agora não, cada um pro seu lado. E tem pessoas que sentem essa necessidade de ficar, ó, vamos É, eu acho que o por temperamento aí. pesa, né? No Ah, final das coisas, pesa, acho que o nosso pesa, o pesa, temperamento pesa, essa pesa, coisa. pesa. Acho que tem que ser Balança e contrabalança tem. aí, né? Tem Um que ter tá uma mais ponderação, tem. nível um pouco Senão vai mais não cima, o funciona. outro abaixa um pouquinho. Exato, é. Eu acho que é bem por aí. E acho que É, busca aqui o nós equilíbrio. três É, somos acho que muitas assim, vezes é. um canceriano com 2 leoninos, É, o Cassino das Leoninas. É, 10 anos fica ali, né, ele é... sente mais aqui, a gente tem que Exatamente, baixar aqui, a gente é mais exatamente, estridente exato, exato. aqui. Não se diz, não se diz conceder ou deixar que o outro faça, não. A gente sempre age em consenso. É assim, no final Aqui, tudo. aqui vence, se der 3-1, acabou. Não tem essa, empatou, o outro desempata, ninguém vai ficar reclamando, não. Sempre foi assim, ou não é? Sim, sim, Não acho tem que isso entre nós. é um bom ensinamento, né? Porque É, sempre essa coisa do tipo de tentar. A gente não tenta encontrar harmonia sempre em tudo, não. pelo contrário, né? Não, não tem, É, não tenta chegar tem. ao mínimo de consenso e saber o limite Isso, do outro, do né? outro, é. Isso que eu acho que família é muito disso, né? Tem. É, tem uma frase, né, que é interessante, que dizem que família, geralmente você acaba sendo mais duro com família, porque é a certeza do perdão, né? Você costuma ser mais isso aqui com aqueles próximos do que com os outros, com os que não são tão próximos, né? Porque o que não é mais próximo, a chance de te dar retornar na mesma intensidade é maior. Mas a mesma coisa, quando você veio trabalhar e você começou a trabalhar, de que você começou a trabalhar? De office boy. Nossa, como assim? Você deixa o seu filho trabalhar de office boy? Falei, mas o gerente já tem, então ele vai ter que começar de office boy. E foi assim que você começou. E, não, e foi galgando. E quando alguém chegava assim, não, nossa, mas ele é filho dele. É filho dele, mas ele tá de office boy. Então, para você ver que não tem aqui essa divisão, melhor para um, pior para o outro. Não. Cada um vai ter que buscar o seu melhor. E foi assim que aconteceu. E acho que foi a melhor coisa que a gente conseguiu proporcionar para você saber como é que funcionava a coisa desde lá de baixo para chegar onde você está. E desde o que a gente tava falando, né, sobre essa coisa de trabalhar em família, todos esses níveis de grau de tolerância que você vai se construindo, conhecimento do outro. Quando se te ligam e te perguntam, por exemplo, de tudo que a gente já viveu, né? Daqueles que eram mais conflituosos ou não, né? O que, que você sempre disse? Se perguntaram, pô, como que você conseguiu trabalhar com seu marido há tanto tempo? Ou trabalhar com filho há tanto tempo que teve nos outros casos, né? Mas é isso que eu O falo. que, que você falava? O que, Se que eu você falar, falou? O que, que você se eu falou na época? falou. Mas é aquela coisa, se a relação não tá boa em casa, não vai dar para você esticar pro trabalho. Como? Já tem que estar bem lá para
trazer para o trabalho. Se esse conflito já começa lá, no trabalho não vai dar certo e vice-versa. Aí não tem jeito, aí realmente é temperamento, conhecimento um do outro, sabe? Tem que um entender o outro. Essa coisa até quando a gente fala, se fala hoje muito do ciúme, né? Hoje uma mulher trabalha com homem, homem trabalha com mulher, existe aquela do ciúme. Ai, como é que você fica quando chega alguém para falar com a sua esposa, ou fazer com o seu marido? Gente, mas se é um trabalho do profissional, como é que você não tem tempo para essa coisa de ciúme, né, de ter essa questão? Às vezes tem uma brincadeira, a brincadeira teve uma questão, porque às vezes as pessoas não sabiam que a gente éramos casados. Aí teve uma vez que teve um cliente no escritório, aí nós íamos para Suzano, e ele sabia que a gente ia, e ele precisava pegar um carro dele na concessionária, nem vou falar o nome dele. Ele precisava pegar um carro na concessionária que era em São Miguel. Aí ele chegou e perguntou, o seu pai falou, eu estou indo para Suzano, não tem nenhum problema eu passar por São Miguel e te deixar para você pegar o carro para São Paulo. Como é que você vai com carro e volta de carro? Aquela coisa do Uber, de táxi, não era uma coisa muito comum, É, né? sim, sim. Foi bem lá no começo. Aí eu estava lá trabalhando, né? Aí o seu pai entrou na sala e falou, pode arruma suas coisas então que a gente já vai. Porque a gente sempre se tratou não de Jussara e Vitória da Alta, é uma questão, trabalho. Ele falou, arruma suas coisas que a gente já vai. Eu falei, ok. Aí ele vira e pergunta para mim: Ah, você mora perto? Eu Ah, eu achei não que eu sabia, não não sabia. sabia. Vocês moram perto? Você mora perto do doutor Adalto? Eu achei que ele estava brincando, né? Aí eu dei corda. Falei, sim, trabalho bem perto. Falei, Moro bem perto. falou, nossa, mas assim, próximo? Eu falei, bem Nossa. próximo. Aí eu fui falando, falei, bem próximo. Ah, tá. E Eu sem falei, entender. E o cara, e ele ele sem sem entender. entender. Eu falei, mas você não sabia? Nós somos casados. Ele, não acredito. Ah, boa. Eu falei, eu achei que eu já tinha te falado. Mas aí Você ele tinha me falou, nossa, falado. mas eu nunca soube. Eu falei, pois é, a gente já tá junto, já faz um bom tempo. E essa questão do É nome muito é engraçado. interessante. Esse negócio do interessante. Eu conversei com o pai sobre isso, né? Que em nenhum momento foi falado assim, você tem que chamar o Adalto, doutor Adalto, né? Ou de pai, né? E também me perguntavam, pô, por que você não chama seu pai de pai, chama de Adalto, né? Enfim, sei lá, problema de tratamento. Acho que talvez isso que você falou agora, como eu vivi também, você falando ele como Sim, Adalto, sim, sim. Adalto, enfim, É, e nunca como outro é. codinome, Sim, sim. acho que isso deve ter me influenciado Me de alguma maneira influenciado. também Foi, e porque fui junto. É, aqui porque dentro sempre não é nem foi. pai, nem mãe, nem filho. É, Aqui exatamente. Sempre somos foi, sempre foi, profissionais. sempre foi. E foi meio natural, não, eu vou dizer, Natural. nada impositivo. Não, tem, Sim, ó, aqui sim, dentro você tem que sim, fazer sim, assim, né? sim, Sempre foi sim, uma coisa sim. meio entre nós, isso Entre sempre nós sempre aconteceu, né? funcionou assim, Enfim, acho que já tá natural. ali. Então no chip, tava no chip, ele foi, a Isso, coisa foi, sempre fluiu, né? É isso. Eu acho que é interessante. bem por aí. Eu pensei que ele tá brincando, né? Aí eu fui dando, falei, pois é. Aí ele falou, pois é, quem tem que estar perguntando? Quem que eu falei, quem me interessa? Eu falei, pois é, né? Saiu perguntando Saiu tanto, né? perguntando tanto que eu Tanto. tinha que Tinha que saber, né? saber, É, claro. preciso falando, então aí existe essa questão, né? É como também trabalhar com outro tipo de parentes assim, a gente também nunca teve. A não ser você. Não teve parentes trabalhando junto com a gente, só os únicos parentescos somos nós mesmos, nós três, né? Nunca teve Não outra colocamos mais vertente. pessoas, isso. Aí Uma ficou pessoa. assim, então não teve outra quebra Outra quebra de outra coisa. quebra de Verdade. informação aí. Porque quando a gente vê nos nossos, aí, principalmente nos nossos clientes, né? Enfim, o pessoal que a gente atende, a gente vê muito conflito, né? E às vezes, a gente do lado de cá, e você sabe quantas tipo, oportunidade de conversar, às vezes, né? Chamar mais próximo, tentar conversar, não abrir os olhos, mas passar uma perspectiva um pouco diferente. A dificuldade sempre foi essa. Porque falou, porque nunca teve uma matemática, a gente nunca calculou os passos que a gente dava. A gente sempre se tratou de uma maneira muito cordial, mas ela sempre foi assim, em Sim, casa, sempre aqui. foi, é. E talvez você falou um ponto, acho que talvez, por exemplo, talvez esse conflito que eles trazem para a empresa já vem de Já outro lugar. vem E de outro aí, se não lugar. se resolver em outro, na verdade tem que se resolver no geral, É, né? no geral, Não é se não só vem, esse desconforto, esse choque, não choque, é só não com é a da só. empresa, né? Não, ele já vem Talvez de venha de casa outras aí. coisas, É verdade. aquele coisa, o de casa, aqui a gente resolve, e vice-versa. Não Mas sempre tem. fica uma aresta ali e Vai não sempre vai dar ficar. certo. E o respeito, né? Sim. Tem que se respeitar, enquanto indivíduos, cada um. A gente se respeita muito enquanto profissional, né? Todos nós respeitamos ele respeita nós, seu pai, acabou. Você respeita os dois, mas no âmbito de respeito quanto pessoa profissional. O pai e a mãe fica para depois, Exato. não é além do.
Mas acho que além mas acho que é o profissional aqui na empresa somos profissionais, os três, e a gente tem esse respeito mútuo, essa admiração um pelo outro, e é isso que leva a coisa que chegou onde chegou. Sim, sim, sim. Acho que é bem por isso que a gente acho que consegue passar para os nossos colaboradores, acho que é essa questão de como a gente se De respeito, respeita, e eles verdade. acabam tendo esse respeito um pelos outros. Cria uma régua, né? Um É, parâmetro ali isso, para que a gente exatamente. Eu acho que siga. todos se respeitam, vindo que a gente, acho que exala, emana esse respeito Sim. que a gente sente um pelo Acho que outro, e tanto que por aí. todas as vezes que nós tivemos algum problema, problemas dos É, nossos sim, desafios aqui sim, do dia a dia com pessoas e com tal, pessoas. foi sempre porque algum subiu um nível, um tom, que nem nós mesmos chegamos a isso. Quantas vezes já ouviu, né? Falou, poxa, se nem o doutor, nem a Jussara, o Júnior falam desse jeito, ou agem dessa forma, por que que você vai agir dessa forma, né? Aí você vê que fica claro que dentro da cultura, dentro das coisas, tem uma régua que foi estabelecida ali. Quer queiram. Pô, tá Sim, ali, sim, sim, tem sim, sim, sim. um jeito ali de Um fazer jeito as de coisas. fazer as As coisas coisas. que as pessoas acabam aceitando, ou É, vendo que dali pra cima não não posso pode ir, aceitar, não então pode ir acaba parando ali, então se não tá ali. bom para mim, tô É saindo. verdade, amigo. É É, verdade, que é o que a gente acaba exato, dizendo muito, acaba né? Dos fazendo que isso. ficam mais ou menos tempo, Isso. é muito desse fit Muito nesse com a fit por gente, né? aí. Até mesmo cliente, né? Quando você vê quantos clientes, às vezes, já aconteceu de cliente ligar ou chamar a atenção de um de outro, a gente não permite essa questão. Porque ninguém pode faltar com respeito e educação para com ninguém aqui Sim. dentro. Se nós não fazemos, por que que outros farão? É, na verdade, acho que o tempo mudou muito, né? O Bastante. perfil, as pessoas, o contato que a gente tem, É né? bem diferente. Ficou, de certo ponto, tá ficando até um pouco mais impessoal. Uma Exato. relação com os É, clientes. com Antes era, acho cliente. que ela era Eu mais. eu sabia todo mundo pelo Também pelo nome, nome, sobrenome e tal. Hoje sobrenome, acaba ficando uma coisa isso. mais geral, Mais seja impessoal, mais né? impessoal, É, mais profissional. mais E profissional, levando para o totalmente. É, profissional. não tinha mais. A gente até conversou sobre isso aqui, né? Acho que talvez o pessoal tem visto um pouco melhor a posição do contador e o que ele tem que fazer, a importância do que a gente faz. Isso é um fato também. Mas acho que essa profissionalização também lhe tirou um pouco essa Tirou um coisa pouco desse essa contato quase que pessoa familiar. familiar. Que É, talvez isso mistura, não sei se até que ponto não misturava um sei. pouco as É, figuras. eu acho que Por isso sim. que a gente não tinha É, tanto crédito. Não sei se é só eu isso acho que era é. isso. Mas É, pode ser também. pensar por aí também. É uma Acho que é forma de bem. pensar, né? É, Em também, algum também. momento confundia, né? Confundia O o contador como se fosse um contador, amigo dele que ia ajudar e apoiar tanto que ele nos as coisas. chamavam de guarda-livros, né? É, o Achavam que a gente famoso só guardava os livros, né? guarda-livre, o famoso guarda-livre. Esses guarda-livre, é quanto tempo a gente ficou com essa Guarda-livro. peste, Com né? essa. Até conseguirem mudar. Até mudar. Hoje a gente não guarda mais nada. Quem Guarda, guarda é a quem nuvem. guarda é a nuvem, é tudo em cloud. Exatamente, Tudo em enfim. conta. Mas é interessante. Eu acho que pra gente seguir aqui, acho que esse era o ponto primeiro. Você falou muito sobre cordialidade e tal, mas pra gente deixar se não sei se é uma dica, todo esse tempo de experiência, de trabalho, trabalhando em família, trabalhando com família. O cara tá começando a empresa dele hoje, com o seu familiar lá, com o seu irmão, com a esposa, no seu caso, né? Com a esposa, ou com o pai com o filho, a mãe com filha, né? O que durante a sua jornada, toda essa experiência, você aprendeu, o que você falaria para essa pessoa? Falaria assim, ah, eu acho que isso aqui seria um ponto que você deveria olhar, observar. Que talvez, indo por esse caminho, pode dar certo. Respeito. Vamos cada um respeitar o espaço do outro. Eu acho também tem que ter uma divisão. Eu cuido daqui até aqui e você daqui até aqui. Aí a gente senta e conversa. Porque aonde um quiser infiltrar no ambiente do outro é que vai dar zica. Não vai dar certo. Aqui nós estamos trabalhando dessa forma. Eu faço o quê? Eu fazia o departamento pessoal, seu pai fazia contabilidade, fazia o financeiro e coisa e tal. Tá. Hoje eu faço o quê? Hoje eu faço a cobrança, ele contas a pagar e pronto. A dúvida a gente senta e conversa. Mas não existe, existe sim informação. Eu acho que você deveria fazer aquele caminho que está melhor. Bacana, você vai às Sugestão, né? Dica ali. sugestões, mas assim, interromper ou ir lá desmando, né? Eu acho que por aí. O desmando, eu acho que acaba tendo conflito, onde existe o conflito, onde existe as questões para brigar. Então, eu acho que cada um tem que respeitar o seu espaço. Se eu achar que ali não está legal, chama a pessoa e conversa. Olha, você está cuidando desse lado, mas eu acho que você deveria dar um melhor, não chegar ali no desmando, acaba dando conflito. Então, é o respeito. Porque no final, essa Acabou. palavra acho que isso é importante, você falou, né? Porque o desmando, no fim das contas, acaba criando uma briga Sim, interna de quem pode interna. mais, né? Porque se eu quero Exatamente. desmandar ou desfazer uma ordem ou Uma ordem. uma autoridade, Uma né? Questionar a autoridade. Ah, autoridade, o aí outro você não vai mais obedecer, ou não vai vai dar ruim. mais seguir aquele um. Ah,
Você não manda nem aqui, vai mandar, sabe? E a Então, gente não pode esquecer que mistura tudo, né? mistura Aí volta de tudo, novo, mistura, né? volta tudo Porque você não misturando. vai deixar na empresa e vai pra casa tudo bem. Ah, Não, agora tá vai tudo bem, brigando vamos daqui voltar até ao contrário. Suzano. Você vai brigando daqui até Suzano, depois vai voltar brigando. E se não resolver, vai continuar E vai brigando até se continuar tornar algo brigando até se insustentável. tornar Como a gente conheceu casos de insustentável. que estão até Exatamente. ficaram juntos, Juntos, mas estão depois não mas estão uma situação quase um querendo matar o mata outro o no outro outro e não vai chegar e a não vai lugar chegar a nenhum. lugar nenhum. Então é bem por aí mesmo. Acho que é isso. Eu respeito. Respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. Quando isso está respeitado, a coisa vai funcionar, com certeza. Isso a gente. Isso mesmo. Porque a empresa familiar é isso, né? É a junção de um monte de coisa. São pessoas que você. Primeiro, que você se aproxima que você gosta, você confia, né? É alguém que você confia, obviamente. E estabelecer exatamente qual é a caixinha de cada um, quais são as suas responsabilidades, suas obrigações, de cada um que vai fazer, como você disse. Sem desmando, mas apenas sugerindo, apontando, corrigindo rota. Aquilo que não está muito legal, vamos sentar então sobre esse ponto e estabelecer o que vai ser feito. O que vai ficar bom para mim, para você ou para a empresa, no caso, que no fim É, das tá contas em importa jogo é a o- empresa. É a vida é a da empresa, gente que é a estar vida dos aqui, dois, né? Porque se a empresa ruir, cai tudo, vai tudo, cai aí não tem tudo, da né? onde, não tem mais da onde buscar, né? Não vai Ou ter cada para um, onde ir. vou buscar um outro trabalho, eu ia voltar para a rádio. Voltar pra rádio. Verdade. Voltar pra rádio. E para não ter essa coisa, você teve a oportunidade de algum momento, depois de voltar pro escritório, voltar pra rádio? Logo que eu parei, eu tive convite, sim. Alguém já deve ter falado na Transcontinental, né? 104,7. Na época, aí eu me ofereci, eu estava de licença maternidade ainda. Aí me ofereceram, fizeram um convite. Mas na época aí não ia voltar, aí não fui mais mesmo. Eu não podia Não deixar de fui essa mais. passagem, Eu deixei registrar essa passar, deixei passagem. passar. Eu sabia dessa passagem, eu não sabia. Podia Deixei deixar passar, registrado. deixei passar. Ah, Faz que bom. parte. Passado todo esse tempo, o que mais você se orgulha de ter construído? O que foi para você esses últimos 40 anos? Ah, sim. Ter mantido a família de uma forma sempre ali junta. Ter criado tudo isso aqui, ajudado, contribuído com seu pai, porque já existia antes de eu conhecer. Então eu vim agregar ele, tenho certeza que foi o melhor que a gente fez na vida até então. E foi tudo bem, foi tranquilo. Sem nenhum, como vou dizer, não ficou nenhuma aresta, sem nenhum, ai, por que que eu parei, por que que eu não continuei? Não, nunca existiu. Nunca parei para pensar, ai, por que que não? Era para ser até ali, dali foi, daqui acabou. Tá. Decisões conscientes, né? Sim, E que é e é outra com questão também muito certeza. importante para quem está em empresa familiar. Especialmente se a pessoa vai ver como você teve transição de carreira, mudando de uma coisa totalmente diferente para outra, para investir em um Sim, sonho, sim, que vai ser um sonho comum, comum, que seja também de uma decisão de forma estruturada, consciente estruturada, consigo mesmo, né? consciente. Sim, Porque o arrependimento talvez é uma das coisas que mais pesa nas brigas, né? com certeza, tá vendo? Porque tinha que ter ficado lá, por que que eu vim pra cá? Por que que eu tinha? A gente fica Exatamente. arrastando Arrastando corrente a vida toda. corrente, Não arrastando existiu. frustrações, né? Arrastando Frustrações. frustração, né? Não, não existiu. Era um Muito, ciclo que se fechou, começou outro e muito. tudo certo. Quero Vamos pro agradecer, mãe próximo, de Sara, por ter vindo tá nesse bom? nosso novo projeto, numa situação diferente pra gente, né? Você como radialista, enfim, sabia que isso, eu sabia que você ia adorar fazer algo desse tipo. Na verdade, tem que ter uma coisa, acho que só de você. Com certeza você é a pessoa mais apropriada entre nós para fazer algo desse tipo. Então, novamente agradecer, foi muito bom conversar com você sempre, tá? E ouvir as histórias e teremos tantas outras, tá bom? E, gente, muito obrigado por todos que puderam assistir. Agradeço os comentários, enfim. Muito obrigado a todos. Até logo.